Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui fazendo alguns exemplos sobre integrais duplas utilizando coordenadas polares. Então olha só, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora é um exemplo típico de prova, tá? Típico de prova de cálculo. Ele te diz o seguinte, tá? Lá no enunciado eu simplifiquei aqui para não ficar escrevendo muita coisa, tá? Ele te diz que quer que tu calcule a área de uma região do primeiro quadrante que está fora dessa função x² mais y² igual a 9, dentro da função r igual a 3 mais 3 raiz de 2 cosseno de θ, abaixo da função y igual a x, e pede para tu escrever a integral que calcula a área da região. Ele não pede para tu calcular a área, só escrever a integral, muito importante, tá? Não sair se precipitando. Então olha só, primeira coisa é identificar o que são cada uma dessas coisas aqui. x² mais y² igual a 9 é uma circunferência centrada na origem de raio 3. Se a gente fizer a conversão, né, utilizando aqui as formulazinhas que a gente tem de retangulares para polares, nós sabemos que r² é igual a x² mais y². x² mais y² é igual a r². r² igual a 9. R igual a 3. Então é uma circunferência de raio 3. Então vamos desenhar aqui, tá? Ela tem raio 3, tá? Vou botar aqui 3. Beleza. Segunda parte aqui, gente, tá? Essa segunda parte aqui, R igual a 3 mais 3 raiz de 2 cosseno de θ, tá? Isso daqui é um limaçom, tá? O que a gente tem que fazer para saber como é que está representado esse limaçom? Tá? Se a função trigonométrica que vier aqui for cosseno, a gente sabe que o nosso limaçom está deitado. Basta tu enxergar o sinal, se é positivo ou negativo, para tu saber se ele está para a direita ou para a esquerda. Então, esse limaçom aqui que a gente tem, aí a gente vai ter um vídeo só falando do limaçom, do cardioide e outras figuras aí, tá? Aqui para ser mais rápido, tá? Para a gente fazer aqui essa figura aqui do limaçom, a gente vai fazer a seguinte, tá? Esse limaçom vai ficar... E aqui a gente vai ter o nozinho, tá? Vai ficar assim. A gente sabe que quando o cosseno de θ, né, quando θ vale 90 graus, o cosseno vale 0 e, portanto, o R fica igual a 3. Então a gente já sabe que ele vai parar exatamente no mesmo lugar da nossa circunferência. Bom, então está fora dessa função aqui, dentro dessa. Por enquanto, tudo que a gente tem é toda essa parte aqui. E ele diz também que tem que ser abaixo da função y igual a x. A função y igual a x é uma função muito fácil, né, gente? É simplesmente a bissetriz, né, dos eixos x e y. Então aqui está a nossa função y igual a x. Tá? Então olha só quem que apareceu para a gente. Está fora da função de circunferência, dentro do limaçom e abaixo da reta. Então, nós só podemos estar falando dessa regiãozinha aqui, certo? Essa daqui é a nossa região. Geralmente isso daqui já vale bastante pontos numa prova, né? Isso aqui já, só tu encontrar o esboço, já vale alguma coisa. Então, essa região R aqui é o que a gente vai ter que escrever a integral, tá? Vamos dar uma olhadinha então aqui como é que a gente faz, tá? Para a gente fazer a integral em coordenadas polares, o que a gente precisa? Da variação disso daqui em R e em θ, certo? Então, olha só, começando aqui do zero, nós vamos começar do θ igual a 0 graus. E nós vamos ir até exatamente onde está a nossa reta. Essa reta aqui, o que a gente vai ter que descobrir, gente? Qual que é a inclinação, qual que é o θ dessa reta? E essa questão é uma questão muito inteligente. Ele coloca uma reta limitando a tua região. Para quê? Para que simplesmente tu encontre o ângulo, esse θ, olhando para essa reta. Bom, y igual a x tá, é uma função bem simples, né? A inclinação aqui é 1, e a gente sabe onde a tangente de θ vale 1, o θ vale 45 graus. Tá? Então esse θ aqui é 45 graus, ou então π por 4, certo?
Então a gente já sabe aqui que a nossa região começa em 0 graus, ou 0 radianos, e vai até π por 4 radianos. Utilizem π, não coloquem graus na integral, pelo amor de Deus, tá? Tá errado botar, não serve para nada. Então olha só, o R agora como é que vai ficar? Quem são os pontos que estão mais próximos, né, da nossa origem aqui? Os pontos que estão mais próximos da nossa origem são os pontos que são desenhados pela função r igual a 3. Tá? E aqui vale a gente fazer direitinho, né? x² mais y² é igual a 9. Mas a gente sabe que x² mais y² é igual a r², né? Transformando de retangulares para polares. Tirando a raiz disso aqui, a gente vai ficar com r igual a 3. O pessoal sempre pergunta, né? Mais ou menos 3. Tá? Em polares a gente usa sempre o positivo, porque a gente mira um ângulo e a distância que está da origem. Tá? Então usa sempre o positivo. O negativo seria se tu estivesse escrevendo do outro lado. Tá? Mas isso aqui é para assunto para outra aula. R igual a 3. Essa é a funçãozinha que está mais perto. Certo? Então a nossa circunferência, a nossa região, começa em R igual a 3, tá? E vai até onde, gente? E vai até o nosso limaçom, certo? E o nosso limaçom é dado por 3 mais 3 vezes a raiz de 2 vezes o cosseno de θ, certo? Então tá aqui feitos os nossos limites de integração. Basta agora que a gente calcule, que a gente escreva a nossa integral. Então a gente tem aqui ó, a integral dupla. E muito importante, né? Se a gente quer escrever a integral que calcula a área, o que a gente tem que colocar dentro da integral? A gente vai ter que colocar uma vez o nosso dA. Quem que é o nosso dA? Nosso dA, nas coordenadas polares, é r dr dθ. E agora, simplesmente, completar, né? Θ varia de 0 até π por 4. E o nosso R varia de 3 até 3 mais 3 vezes a raiz de 2 cosseno de θ. E aqui está feita a área da nossa região R. Certo, gente? Então, recapitulando, né, o que tu precisa saber para fazer essa questão? Tu precisa saber onde que a região começa, onde que a região termina e quais são os ângulos, né, que delimitam essa região. Começando em 0 graus e indo até 45 graus que a gente tirou pela tangente, que é a inclinação da nossa reta aqui, y igual a x. Certo? Então, prestem bastante atenção nesse exemplo. Eu acho que é um exemplo bem típico de provas aí de cálculo. Né? E boa sorte para vocês, então. Certo, gente? Muito obrigado pela audiência. Nos visite em nosso site www.missalva.net, onde tem todas as aulas e muito mais. E também no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até logo.